Sabadou com sol na capital pernambucana. Muito bom dia para você que nos acompanha no NE1, que vem em busca de informação. A nossa equipe está pronta para te ajudar. Hoje é sábado, 23 de agosto. Tem mais sol previsto aí para este sábado, segundo os meteorologistas da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Muita gente curtindo a praia. Neste momento, inclusive, a maré ainda está sequinha. Vê que paraíso aí, a zona sul do Recife, a praia de Boa Viagem. Só vai chegar aí ao ponto mais alto da maré ali no fim do dia, às 4h14 da tarde. Muito bom dia para você e a gente traz as principais informações a partir de agora. Durante este sábado, a Arena de Pernambuco é palco de um evento que oferece cuidado e acolhimento para pessoas com deficiência. Tem serviço de saúde, de cidadania, beleza, lazer, cultura e apresentações culturais. Ó, a Luna Markman aqui, ó, prontinha para falar da Arena da Inclusão. É parte da programação da Semana da Pessoa com Deficiência. Luna, muito bom dia para você. A arena, pelo visto, tá lotada, hein? Que legal. Tá parecendo dia de clássico, agora é um clássico da cidadania, vê que bacana. Eu vou dar um giro 360 nessa área onde é que eu tô, só para orientar o pessoal. A entrada é pelo portão N e os serviços vão funcionar até as 5 horas da tarde, tá bom? Por exemplo, dá para tirar o pé, acesso livre, que dá gratuidade para as pessoas com deficiência. Nessas portas aqui, acesso à pessoa com deficiência no transporte público, tá? Nessas portas tem serviço de saúde. Neuro é o serviço mais procurado para dar o diagnóstico. Ali tem maquiagem, aqui tem criança, ó, pintando o set. Ali tem a ouvidoria social para as mães, por exemplo, se cadastrarem no Mães de Pernambuco e ganharem um apoio financeiro de R$300. Deixa eu só falar com a Sirene, que está aqui com o filho dela. Hoje veio fazer o que aqui? Bom dia. Oi, bom dia. Hoje eu vim pregar o Vem Intermunicipal que eu fiz na outra ação e o RG dele. Importante para vocês, mãe, esse momento? Muito, muito importante, porque é um momento de inclusão, né? Um momento satisfatório e precisa ter isso sempre. Perfeito. Obrigada, mãe. Então é isso, Clarissa. Me chama que depois eu mostro mais atividades que estão acontecendo aqui. Sem dúvida, temos muito que mostrar. Bom trabalho, Luna. Vamos para o bairro do Pina, zona sul do Recife, porque por lá tem uma ação também de cidadania, de lazer, de acolhimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem está lá? Joabe Alves, na sede do Instituto Vizinhos Solidários. Muito bom dia para você, Joabe. Oi, Clarissa. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que estão acompanhando o NE1 desse sábado. Olha, aqui é o clássico da solidariedade, viu? Cerca de 200 famílias vão ser beneficiadas. E olha só que imagem bacana. Todas essas pessoas vão estar recebendo aqui, ó, essa feijoada aqui. Que pena que a televisão não dá para sentir o cheiro. O chefe Breno foi que preparou, além de muito amor e carinho, né, dessa feijoada, o que é que tem mais de ingrediente? Tem solidariedade para com a comunidade que está aqui próximo da gente, com certeza. Nessa feijoada, nesse prato aí que eles vão estar levando, vai ter o que mais? Tem feijão, as carnes da feijoada, tem o arroz, tem o vinagrete, tem a couve refogada também com alho e tem a laranja que não pode faltar na feijoada da gente, né? Eita, coisa boa. Daqui a pouquinho eu vou estar voltando, conversando aqui com o pessoal, né, e falando dessa ação que é tão importante. São vários grupos que estão reunidos para trazer o bem, trazer muita solidariedade e olha que também tem distribuição de cesta básica, viu, Clarissa? Contigo. Bom demais. Até já, Joabe. Bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer muitas outras notícias para você que está com a gente, mas bora descomplicar, porque hoje Bianca Carvalho vai bater um papo cheio de informação sobre o que é regulação das mídias sociais. E aí, gente, tudo bem? O que será que a gente vai descomplicar hoje? Não tinha como ser diferente. Faz dias que a gente está escutando falar em regulação das mídias sociais, aí veio o caso Felca e tem gente falando, mas e aí, como é que fica a democracia se você limita o direito do outro colocar o que quiser na internet? A internet é de todo mundo. Finalmente, o que é essa PL aí? PL de fake news, projeto de lei. Regulação de mídia. Que mídia? Tá na hora da gente descomplicar, né? E para descomplicar, a gente convidou a presidente do IPREC, que é um instituto de pesquisa
em Direito e Tecnologia do Recife. Eu estou com Raquel Saraiva. Tudo bom, Raquel? Como é que você está? Oi. Eu fico pensando assim, Raquel, vê, uma praça pública, aí a gente está numa democracia. Eu tenho o direito de chegar nessa praça e, sei lá, e falar e dizer alguma coisa e falar. Só que eu não tenho direito de ficar dizendo coisas que não são verdade, por exemplo, sobre uma pessoa que está nessa praça. Eu não tenho direito de sair falando uma coisa que ofenda a dignidade de uma pessoa que está nessa praça, uma inverdade, uma calúnia. Regulação das mídias sociais tem a ver com isso? E explica para a gente o que danado é esse assunto que está todo mundo falando, principalmente depois do caso Felca. A gente vai falar de Felca, mas vamos lá. Regulação das mídias sociais. Tem a ver com essa comparação da praça, será? Tem total a ver, porque a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, né? Muita gente fala sobre porque a minha liberdade de expressão vai estar em jogo com a regulação das plataformas, mas não é exatamente isso. A regulação ela vem justamente para dar limites e para dar mais segurança para a gente. Tanto a gente enquanto usuário, quanto, por exemplo, as empresas que prestam serviço na internet, né? Que oferecem os serviços delas para a gente. Mas é exatamente essa analogia da praça pública que você fez é perfeita para entender isso, porque a gente passou por exemplo, períodos eleitorais anteriores que foram muito caóticos em relação a justamente isso. A publicação incessante de mentiras, né, sobre determinados candidatos. Dizer que fulano gosta disso, defende aquilo, quando fulano nunca na vida nem falou nem defendeu. Exatamente. Então, o debate público, a democracia, ela precisa desses parâmetros para poder existir, para poder ser fortalecida, na verdade, né? Então, não só em momentos eleitorais, mas no debate público comum, né? Quando a gente não está em períodos eleitorais, tem muita coisa que está em jogo no país, várias discussões que estão acontecendo e esse debate ele não pode ser contaminado por mentiras. O Descomplica Aí é um convite para a gente entender e não falar besteira, mas também para a gente pensar, para a gente refletir. Quando a gente está chateado com uma coisa, a gente tem uma opinião muito fervorosa sobre alguma coisa, é natural que a gente diga a nossa opinião, né? A gente fala assim... Não, porque é isso, porque é aquilo. Só que nem sempre a gente está correto. Às vezes a gente está contaminado por opiniões de outras pessoas que também não estão corretas. Então, quando se fala em regulação, se fala, será, Raquel, em equilibrar as coisas? Equilibrar. Acho que sim, acho que é uma boa forma de colocar, assim, porque a gente precisa ter em mente que nenhum direito é absoluto, né, no Brasil. Então, se eu me sinto chateada com uma coisa que você falou de mim na internet, eu posso ir buscar os meus direitos. O contrário também é verdade. Mas a gente não pode ter assumir que a gente pode falar tudo que a gente quiser. Porque eu estou chateada com você, eu não posso inventar uma coisa absurda, depreciativa sobre você. Uma coisa que te humilha, que deprecia a tua imagem, teu nome. Eu não posso sair dizendo isso porque eu estou chateada com você. Exato. Aí você já está infringindo os meus direitos. Esses são os limites, né? Liberdade de expressão é um direito, mas o direito à honra, à imagem também é. Eu não posso manchar a tua honra porque eu estou chateada contigo. Lógico. E todos são direitos fundamentais garantidos pela Constituição da mesma forma. Então, não tem nenhum que é superior a outro, digamos assim. Todos eles precisam ser equacionados. E aí, quando isso vira uma disputa judicial, o juiz vai lá para dizer quem é que tem razão, né? As duas partes vão apresentar os fatos, os seus pontos de vista, e aí o juiz vai determinar quem tem razão. Mas é por isso que a Constituição trata todos esses direitos de forma igual também. E quando a gente fala de regulação das mídias sociais, e as pessoas dizem... Eu estou puxando de novo esse assunto porque eu sei que eu fico muito, sabe, como um radar na rua. Eu fico vindo, Raquel, o que as pessoas estão vindo para trazer. Sim. Para esse nosso cantinho de descomplicar as coisas e tentar, de fato, perguntar o que você tem dúvida, o que você queria entender. Tem muita gente falando assim... Olha, esse negócio de regulação das mídias, este é o fim da democracia. Eu tenho ouvido falar isso. É o fim da democracia. Mas aí, sabe uma coisa que eu acho legal que a gente traga para cá? Lembra daquela conversa de mãe, de vó, que diz assim... Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tem isso também, sabe? Isso é o fim da democracia? Pensar em regular as redes, as mídias, tentar essa regulação, pedir essa regulação, é dar um fim à democracia?
Não, jamais. Na verdade, é o contrário, é o fortalecimento da democracia. Justamente porque esse debate público está tão contaminado com mentiras de um lado e de outro, a gente precisa colocar um freio nisso, né? E o freio vem justamente através da regulação. E essa regulação ela vai ser feita pelo Poder Legislativo, que é o poder que é competente para isso, né? A gente fala em competências constitucionais, atribuições que a Constituição dá para cada um dos poderes, né? A gente tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Sim. O legislativo, ele é o poder que tem a competência de criar leis. E ele é composto por 2 casas no Brasil, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, falando em âmbito federal. Então, as 2 casas vão trabalhar juntas, né? Discutir o texto e aprovar democraticamente, através de votação dos representantes que a gente elegeu para estarem lá. Então, de forma alguma, regulação é a quebra da democracia. Ela é o fortalecimento da democracia. Uhum. E aí, isso cabe muito a gente discutir quem é que vai ser essa pessoa que vai dizer isso, né? Quem vai apitar para tirar aquele determinado conteúdo. Eu queria entender também o que é que está dizendo nessa PL aí, essa coisa da regulação, o que é que ela está dizendo. Mas antes a gente vai assistir a uma reportagem que traz um pouquinho o resumo e a provocação disso. Vamos ver junto. O Supremo Tribunal Federal aumentou a responsabilidade das plataformas digitais pelo que publicam e estabeleceu os parâmetros que elas devem seguir a partir de agora. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19. A regra geral é que as plataformas digitais são responsáveis pelo conteúdo publicado pelo usuário e devem ser responsabilizadas caso não retirem do ar postagens ilícitas ou criminosas. O tribunal não está legislando. O tribunal está decidindo 2 casos concretos que se puseram perante ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o momento que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria. Na prática, quando uma postagem configurar um crime ou ato ilícito, a vítima ou seu representante podem acionar diretamente a plataforma e pedir a retirada. Se após essa notificação a rede não retirar a postagem, será responsável pelos danos que a postagem causar. Se a Justiça vier a considerar que a postagem era irregular, a rede terá que indenizar a vítima. No caso de crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, a retirada depende de decisão judicial. Os ministros entenderam dessa forma para proteger a liberdade de expressão, cabendo à Justiça decidir. Então, Raquel, a gente viu aí só um resuminho daquilo que está sendo discutido. A gente está falando muito desse assunto, muito. Só para que a gente entenda, num exemplo assim, uma coisa mais prática. Digamos que determinada pessoa não gostou de um conteúdo que saiu na internet. Estou nem falando se é verdade ou se não é. Eu não gostei, achei... Quero tirar. Eu vou poder chegar lá e tirar, e a plataforma vai ter que me obedecer e retirar aquilo que me desagradou. O que é essa regulação na prática? Tá, vamos lá. O que o STF decidiu foi sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 fala sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Só que o que ele fala é o seguinte: a plataforma só vai ser responsável se houver uma ordem judicial mandando remover um determinado conteúdo e ela não remover. Então, aí ela vai ser responsável junto com a pessoa que postou aquele conteúdo. Certo. Então, o primeiro de tudo é isso. Essa era a regra geral do artigo 19. Antes tinha que ter a decisão judicial. Aí o que foi que o STF foi lá e disse? O STF, na verdade, ele ampliou as exceções a essa regra. Porque antes só havia uma exceção, que era do artigo 21 do Marco Civil, que falava sobre conteúdo sexual não consentido. Então, a publicação de conteúdo sexual não consentido na internet, que era o que antigamente se chamava de pornografia de vingança. Certo. Quando, por exemplo, um
relacionamento acabava e uma das pessoas do relacionamento ia lá e postava foto íntima. Certo. E aí a outra pessoa se sentia prejudicada. Aí, nesse caso aí, não precisava de justiça. Exato. Justamente porque o material é mais sensível, né? E precisava ser removido com mais rapidez. Pronto. Antes só existia essa exceção. Exato. Aí o que fez o STF? O STF aumentou o rol dessas exceções. Então, ele aumentou as hipóteses em que as plataformas precisam remover conteúdo e, se elas não removerem, elas são responsabilizadas. Independentemente de justiça. Independentemente de justiça. Aí ampliou e incluiu o quê? Incluiu, por exemplo, conteúdos de abuso sexual infantil. Se esse conteúdo tiver, né, que aí a gente já começa a entrar no assunto lá do Felca. Se esse conteúdo estiver circulando lá, a plataforma é obrigada a remover na hora que ela vê um conteúdo circulando. Se ela não remover, ela pode ser responsabilizada também, junto com a pessoa. É importante também dizer que, nesses casos, sempre a pessoa que postou o conteúdo, ela também vai ser responsável. Sim. O que a gente está falando aqui é de atribuição de responsabilidade para as empresas. As empresas que gerenciam, porque a empresa que gerencia a plataforma. A plataforma. Quem postou vai ser responsabilizado e a empresa também. Exato. Porque certo. porque esse conteúdo não é criado pela plataforma, né? O que a gente chama de conteúdo criado por terceiro. O terceiro somos nós, né? Usuários da plataforma. Então a gente vai lá e cria um conteúdo que a plataforma está hospedando, mas ela precisa ter uma responsabilidade também em relação ao o que é aquilo, né? Então, por exemplo, nesses casos de conteúdo de abuso sexual infantil, elas precisam remover independentemente de justiça. Exatamente. Certo. Aí, mas tem a hipótese dos crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação, que é a coisa do eu não gosto de você, eu postei uma coisa sobre você lhe difamando na internet, e aí você não gostou e vai para a justiça contra mim. Nesse caso, realmente precisa de justiça ainda. Porque o juiz precisa avaliar se, de fato, né, não foi somente uma coisa que, né, Bianca não gostou do que eu postei, ou se realmente ofendeu a honra e a imagem de Bianca. Entendi. Mas aí, no caso, quando a gente fala dessa regulação, a gente pensa também muito nas fake news, né? Sim. A gente pensa nas fake news. Isso está valendo? A decisão que o STF tomou, porque isso gerou tanta confusão, isso remeteu, inclusive, a essa confusão toda com Trump lá, né? Com certeza. E ele se queixou disso também. Foi. Da regulação das mídias sociais. Em relação a fake news e a regulação de mídias, o que é que está efetivamente valendo? O que está efetivamente valendo até hoje é o Marco Civil da Internet. E todas as outras leis que a gente já tinha, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, e tudo isso se aplica também, Código Penal, Código Civil, etc. Mas a decisão do STF ela precisa ainda ser publicada, né? Porque toda decisão judicial ela precisa ser publicada no Diário Oficial para poder valer. E essa publicação no Diário Oficial ainda não aconteceu. Então, a rigor, as empresas ainda não estão obrigadas, mas é somente uma questão de tempo e de burocracia interna do STF. Daqui a pouco isso vai acontecer e elas precisam estar preparadas para atender, né, essa nova regulação que veio do STF. De maneira geral, o que é que o Marco Civil da Internet quer? O Marco Civil da Internet ele é a lei específica que a gente tem sobre internet. Foi aprovado em 2014 e regulamentado em 2016. E que ele fala sobre direitos e deveres nossos, das empresas e do próprio poder público na atuação na internet. Então, é o que a gente chama... Na época, a gente chamava de Constituição da Internet. Porque foi o primeiro projeto que não era criminal sobre condutas na internet, né? Porque tinham muitos... Na época da discussão, o Marco Civil foi discutido por uns 7, 8 anos antes de ser aprovado. Então, na discussão, nesse tempo todo de discussão, tinha muitos projetos de lei sobre internet que tentavam criminalizar algumas ações. E aí, antes de criminalizar, né, teve um grupo que chegou lá e disse, não, vamos tentar propor um projeto que fale sobre direitos e deveres. Porque, basicamente, é isso que a gente precisa antes de criminalizar alguma coisa, de tornar crime alguma coisa. E foi por causa desse Marco Civil, gente, que a gente começou a falar. A internet não é mais terra de ninguém. Exato. Foi por conta disso que surgiu essa conversa, né? A gente preparou uma outra reportagem que a gente vai colocar também agora para nós duas assistirmos juntas, para tentar destrinchar um tiquinho mais e a gente continuar a conversa aqui. Vamos ver. A sociedade brasileira foi chacoalhada pelo alerta de um jovem.
É um assunto muito delicado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. O assunto não é novo nem no Congresso, mas foi o vídeo do influenciador Felca que acabou pressionando a Câmara a agir. O vídeo já está com 34 milhões de visualizações e mostra como as plataformas digitais recomendam conteúdo que exibe crianças e adolescentes, como ganham dinheiro com isso, como atraem pedófilos e mostra ainda o envolvimento de pais. Na Câmara, há 61 projetos que tratam do assunto. O mais adiantado é de 2022, do senador Alessandro Vieira. O projeto foi apresentado no Senado em 2022 e aprovado no fim do ano passado. Ganhou prioridade na discussão depois do debate provocado pelas denúncias do influencer Felca, que mostrou abusos e exploração de crianças e adolescentes na internet. Agora, como o texto foi modificado pelos deputados, vai precisar voltar para o Senado. Impressionante, né, Raquel, que a gente precisou que um youtuber, um influenciador, falasse de uma coisa que tanta gente já falava, que vocês que trabalham com isso, falam há tanto tempo, para que as pessoas começassem a se mexer mais. O que esse youtuber falou, Felca, acabou expondo de uma maneira muito cruel e crua, que é a história da adultização. Vamos explicar um pouquinho o que é isso para você que está ouvindo, mas às vezes não entende essa palavra, adultização. Ele tratou como adultização a exposição indevida de crianças na internet, né? Uhum. E a exposição delas em situações e contextos que não seriam apropriados para a infância, né? As entidades que trabalham com direitos de crianças e adolescentes, com direitos digitais, que é o caso do IPREC, vem falando sobre isso e acompanhando esse processo do trâmite do 2628, desse PL, né? Há muito tempo. Mas ele trava em determinadas situações, né, no Congresso Nacional, e ele estava sem andamento até agora. Porque, às vezes, as pessoas postam imagens de seus filhos e elas postam achando que aquilo não vai ser utilizado, mas aquilo pode ser pego e utilizado. E, gente, não é que pode ser, está sendo. Está sendo. Está sendo utilizado pelas plataformas, por pedófilos, por pessoas que acabam usando essa imagem. Essa imagem é vendida, você não faz nem ideia do que as pessoas são capazes de fazer com isso. Usando para alimentar ferramentas de inteligência artificial que vão criar outras imagens de crianças, imagens artificiais, né? Uhum. Mas que para essas redes de abusadores serve muito bem, enfim, para os propósitos que eles querem lá. Mas é isso, assim, as pessoas falham em entender que o alcance das plataformas, o alcance das redes sociais é muito grande, mesmo que você não seja uma pessoa famosa, mesmo que você não seja uma pessoa de destaque na sua comunidade. Eu só tenho 50 seguidores, sim, mas aí mas alguém dos 50... alguém dos 50 vai poder postar aquilo, vai baixar esse vídeo. Gente, é muito perigoso. Especialmente se o seu perfil for aberto, porque aí qualquer pessoa pode acessar. Né? Assim, se a gente quer proteger a privacidade realmente e ter um pouco mais de segurança nas redes sociais, a gente precisa fechar os perfis. As coisas que eu posto, por exemplo, imagens da minha sobrinha, de crianças ao meu redor, tem que ser protegida, no mínimo, pela privacidade da conta de quem está postando, sabe? E essas leis todas que se propõem a isso, desengavetar esses projetos que estão lá, o que já se falava disso, essa discussão, seria para quê? Quando a coisa sai, tira, porque mais uma vez está surgindo aquela discussão, rapaz, que é tão complicado isso. Aí, de novo... tá vendo? Isso é muito perigoso. Aí alguém vai chegar lá e vai chegar e tirar aquele conteúdo. Quem é que vai ter direito a tirar esse conteúdo? Quem é esse regulador? Quem é o regulador? Então, a proposta que existia lá no PL 2630, né, que é o PL que ficou conhecido como o PL das fake news, era que fosse uma autoridade reguladora que, inclusive, tivesse um conselho decisório, né, com poder de decisão, que contasse com a participação de representantes da sociedade civil. Claro. Para ter uma decisão sobre isso aqui não deve estar na internet para todo mundo acessar, precisa ser uma entidade, né, um ente, um órgão que seja... Que tenha sociedade civil. Exato. Que contemple vários setores, não só a sociedade civil, mas, enfim, o que a gente chama de multissetorialismo, né? É a composição multissetorial por vários setores que têm interesse naquele problema.
Entendo. Então não seria, gente, a criação do dono da tesoura, aquela pessoa que vai chegar e vai dizer que corta, mas de uma regulação. Como a gente tem regulação de água, regulação de telecomunicações, regulação de energia elétrica, regulação da internet, das mídias. E regulação não é censura e regulação também não vai inibir a inovação. Pelo contrário, a regulação ela vem para dar segurança, tanto para a gente quanto para as empresas que querem inovar nesse mercado também. Certo. Raquel, a gente certamente, e aí já encaminhando para o final, a gente certamente vai discutir esse assunto tantas vezes aqui, gente, porque esse assunto abre margem para a gente falar de inteligência artificial, para a gente falar mais um pouquinho de adultização. Que danado que a gente está fazendo, colocando fotos e vídeos dos nossos filhos e das nossas crianças na internet e o que isso pode causar de dano. Mas a história de Felca e tudo que está se discutindo fez a gente já antecipar essa conversa aqui hoje. Vamos terminar só dando uma dica para as pessoas. Porque, veja, quem está assistindo a gente não pode chegar lá e apitar e decidir a PL que vai entrar é essa. Mas a gente pode fazer pressão, a gente pode saber o que a gente está falando. Sim. Então, enquanto sociedade, a que a gente precisa ficar atento? A gente precisa ficar atento à tramitação do PL 2628, que é esse PL que visa proteger crianças... PL é projeto de lei, tá, gente? Isso, que visa proteger as crianças e adolescentes na internet. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente dá. Como ele é um projeto também de regulação, que abrange regulação de plataformas também de uma forma um pouco mais ampla, não só voltado para criança e adolescente, mas com benefícios para a gente enquanto adulto também, acho que é um bom primeiro passo para a gente, assim, para ter alguma segurança, né, na nossa vida na internet. E aí, enfim, tomar medidas de segurança que cabem a gente também, configurações de privacidade nas contas de redes sociais é importante. E acho que cobrar, principalmente, dos senadores, dos deputados que a gente elegeu, que aprovem também o PL 2630, que é o PL das fake news, porque aí ele vai dar uma regulação um pouco mais robusta, que é o que a gente precisa para que a democracia se fortaleça no país. Querida, obrigada. Obrigada, vai ter muita conversa para a gente ainda, viu? Vamos embora. Esse negócio de adultização, inteligência artificial, a gente vai precisar falar mais sobre isso, mas por hoje é só um cheiro. Até a próxima. Discussão boa que ainda vai render. Que bom que tem o Descomplica para todo mundo entender. Vamos seguindo com outras notícias aqui no seu NE1. Detentos da penitenciária Doutor Edivaldo Gomes, em Petrolina, foram flagrados entrando com um boi inteiro para um churrasco lá na unidade prisional. Lembrando que o presídio foi alvo de uma operação da polícia na última terça-feira, uma investigação que descobriu um esquema criminoso envolvendo lavagem de dinheiro e também entrada de celular no presídio. O diretor lá do presídio, Alessandro Barbosa Martins de Souza, e outros 5 policiais penais foram afastados das funções. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que esse vídeo é verídico, mas informou que é antigo e abriu um procedimento disciplinar para investigar esse caso. Mário Carvalho traz outras informações sobre a investigação lá na penitenciária de Petrolina. Eu vou conversar com Kleiber Galindo, secretário executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização. Secretário, o que foi apurado junto à Polícia Civil sobre esse caso que vocês podem passar para a gente? Veja só, esse caso ele foi apurado pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, também contou com o apoio do Estado da Bahia. As informações que nós temos é exatamente as que foram veiculadas. Por se tratar de uma investigação ainda em andamento, detalhes a gente não pode repassar. E o que de fato aconteceu é que houve o envolvimento de servidores do Estado, da unidade prisional de Petrolina, os quais tiveram, todos que foram envolvidos foram afastados, tudo que foi repassado e alinhado junto à SEAP foi repassado para a Corregedoria para fazer a tramitação dos procedimentos administrativos. E eu gostaria de enaltecer e enfatizar que, alinhado com o governo de Pernambuco, governo do Estado, a SEAP não tolera nenhum tipo de desvio de condutas ou corrupção, seja qualquer desvio que saia das doutrinas e do que for ético. A SEAP não corrobora com esse tipo e vem trabalhando junto com as outras forças para combater esse tipo de conduta.
Entre os servidores afastados está o então diretor do presídio de Petrolina, né? Sim, o diretor de Petrolina também foi afastado, é um dos alvos da Polícia Civil e deste inquérito, desta operação, né, que foi nomeada como publicana, e ele não, ele também, junto com os demais, tiveram ordens de busca e apreensão e teve a ordem de afastamento que foi cumprido de loco, de pronto, pela SEAP. Uma situação similar aconteceu em Igaraçu recentemente, né? O que a SEAP está fazendo para evitar que situações assim aconteçam em outros presídios? E a gente sabe que o sistema prisional, a nível nacional, ele carece de um déficit muito grande de investimento de muitos anos. E isso traz uma dificuldade, tanto com o efetivo, quanto com a oferta de vagas num nível suficiente para abarcar todos os assistidos e todas as pessoas privadas de liberdade. Com relação ao Igaraçu, tudo que aconteceu, teve todos os procedimentos realizados, a SEAP ela vem combatendo com um efetivo mais capacitado, com um efetivo mais alinhado com o Estado de Pernambuco, mais alinhado com a SEAP, no sentido de combater e coibir qualquer tipo de crime ou desvio de condutas. A gente aumentou em 150% o número de revistas nas unidades prisionais. A gente startou um cronograma que está alcançando todas as unidades prisionais, que são aí conduzidas pela própria SEAP. Além disso, existem as revistas pontuais que são feitas pelas unidades prisionais, os quais são cobradas essa produtividade dessas revistas. E também a parte de inteligência nossa, que trabalha muito bem, alinhada com a SDS e alinhada com os primórdios e os princípios legais. A SEAP, o governo do Estado já entregou 1.800 vagas até o momento e vamos entregar quase 6.000 vagas até o período deste mandato, sabendo que outros projetos em paralelo eles acontecem, como, por exemplo, o chamamento de policiais penais, como, por exemplo, concursos que virá para reforçar o efetivo. E, com isso, a gente conseguir combater tudo que traz de ruim para o sistema prisional. E um homem foi morto na entrada da UPA de Lagoa Encantada, no Imbura, aqui na zona sul do Recife, ontem de madrugada. Segundo testemunhas, José Rafael Gitirana Rangel, de 30 anos, procurou atendimento lá na unidade de saúde com cortes com ferimentos. E contou aos funcionários da UPA que tinha sido mantido em cárcere privado, tinha sido espancado. Só que aí não deu outros detalhes sobre o que motivou essas agressões. José Rafael recebeu atendimento, estava descansando em um papelão lá na entrada da recepção da UPA. Só que aí, durante a madrugada, homens armados entraram lá e atiraram nele. Ele acabou morrendo no local antes de receber qualquer atendimento. Testemunhas contaram à polícia que Rafael era suspeito de praticar pequenos furtos na região lá do Ibura. A Polícia Civil está investigando a morte dele. Em Olinda, um homem cadeirante foi assassinado a tiros dentro de casa na madrugada de ontem. A vítima foi identificada como Fábio Ferrari. Estava em casa, na rua Tabajara, no Alto da Bondade, em Águas Compridas. No local também funcionava um depósito de bebidas. E aí, testemunhas contaram que 2 homens encapuzados e com máscaras de palhaço anunciaram um assalto. Os suspeitos invadiram a casa, atiraram várias vezes. Fábio morreu no local. A polícia informou que a vítima tinha se tornado cadeirante depois de sobreviver a um outro atentado. Os criminosos fugiram sem levar nada e a Polícia Civil está investigando esse caso. E um influenciador de 32 anos foi preso ontem na PE 16, no Recife, com uma pistola .40 e ainda munição. Geomotos ainda gravou um vídeo, gente, dentro da viatura, desdenhando da prisão. O influenciador João Wagner, conhecido como Geomotos, foi preso pela Polícia Militar na manhã de ontem, no bairro da Guabiraba, no Recife. Na viatura, o influenciador pediu aos policiais para telefonar para advogado. Mas, em vez disso, ele gravou um vídeo ironizando a prisão. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, Geomotos estava em um carro que trafegava sem a placa dianteira. E isso chamou a atenção dos policiais.
No momento da abordagem, a PM encontrou uma pistola, munição e R$22 mil em espécie com o influenciador. Muito embora ele se apresentou como CAC, né, ele não estava em deslocamento para a prática desportiva de tiro. Segundo ele mesmo, ele estava se deslocando para ser atendido no psicólogo e estava com munições ao alcance da mão, configura-se aí um porte ilegal de arma de fogo. Ainda assim, aquele veículo estava com a supressão do número identificador do veículo. Ele não estava com a placa do veículo, tá? Então, isso também é crime. Na condução, o geomoto, como ele não ofereceu risco, né, nem esboçou qualquer reação ofensiva ou perigosa para o policiamento autorizou e permitiu que ele fosse do banco traseiro sem as algemas. Foi fornecido o celular para ele e, ao invés dele entrar em contato com o advogado, ele começou a fazer filmes, né, em registro de imagens, desdenhando daquela situação ali. Geomotos tem mais de 700 mil seguidores e é conhecido por se exibir, fazendo manobras perigosas de moto. Em um vídeo postado nas redes sociais no começo de julho, o jovem brinca depois de bater um carro de luxo contra um muro. A polícia também contou que o influenciador foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e por adulteração de veículo automotor. A defesa do influenciador João Wagner, o Geomotos, disse que vai se pronunciar no tempo correto. No Recife, um acidente grave nessa madrugada deixou uma pessoa morta e 3 feridas na Avenida Norte. Era no sentido de quem estava indo em direção aqui ao centro do Recife, no trecho do bairro de Casa Amarela. Temos imagens para te mostrar, um caminhão e um carro capotado na pista, com a frente destruída. Muitos curiosos ali acompanhando, né? Segundo os bombeiros, o motorista do carro ficou preso às ferragens e foi retirado pela equipe já sem vida do veículo. Os 3 feridos foram levados para o Hospital da Restauração. O nome deles não foi divulgado, por isso nós não temos informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia Civil vai investigar esse acidente. Seguimos com outras informações para você neste sábado aqui no NE1, agora 12h24. E vou te falar de uma corrida que vai levar muita gente neste domingo para as ruas do bairro do Recife. Uma corrida super tradicional. A Corrida Duque de Caxias faz parte de uma programação que vai ter outros serviços de saúde, beleza, cidadania. E Joabe Alves conta tudo para você sobre a Corrida Duque de Caxias. Tá tudo pronto. Amanhã acontece a 47ª Corrida Duque de Caxias. A largada está programada para as 6h30 da manhã, mas a programação começa às 6h, com hasteamento da bandeira, tem também um alongamento para os atletas e depois tem um show especial. A gente lembra que a corrida é promovida pelo Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Nordeste, e faz parte das comemorações da Semana do Soldado. E olha só, vai ter premiação em dinheiro, R$1.000 para o campeão, R$700 para o segundo lugar e R$500 para o terceiro, tanto na categoria masculina quanto na feminina. Além disso, os 3 primeiros colocados vão ganhar uma diária em um dos hotéis do Sesc Pernambuco. A corrida terá percursos de 5 e 10 quilômetros. O trajeto de 10 quilômetros começa no Forte do Brum, segue pela Rua da Aurora, passa pela Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Viaduto das 5 Pontas e termina no Marco Zero. Já o percurso de 5 quilômetros também sai do Forte do Brum, passa pela Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, atravessa a Ponte Maurício de Nassau e acaba no Marco Zero. E vale lembrar que durante o evento também vão estar rolando os programas Colmeia do Sesc e o Gol Recife, da Prefeitura, oferecendo vários serviços por aqui, como corte de cabelo, massoterapia, aferição de pressão, atendimento jurídico, cadastro de jovem aprendiz, brinquedos infláveis para criançada e muito mais. Eu volto com você no estúdio. Domingo promete, viu? E a Corrida Duque de Caxias vai ser transmitida aqui, ó, ao vivo amanhã para você na tela da Globo. Eu, Joabe Alves e também a repórter Lilian Fonseca, nós vamos acompanhar os corredores e mostrar tudo. A nossa transmissão será a partir das 6h30 da manhã, logo depois da Santa Missa. E um grupo de São Paulo está aqui no Recife para motivar, para divulgar os benefícios da corrida para todas as idades. Fabrício saiu de Igaraçu e correu até o Parque da Jaqueira.
fazendo 17 quilômetros nesse sábado. Na corrida, ele encontrou a prova de que o esporte realmente muda vidas. Eu tô correndo aproximadamente uns 4 meses aí. Eu tava numa vibe bem sedentária. Aí eu decidi começar a correr porque era o mais fácil no momento, né? Mais acessível. Ultimamente tem se tornado a melhor parte assim, do dia. Quando eu chego do trabalho ali, coloco meu tênis e vou correr. Hoje, o Parque da Jaqueira, na zona norte do Recife, se tornou ponto de encontro de corredores e iniciantes. O local recebeu o grupo Passe na Frente, que ofereceu percursos de até 3 quilômetros, ideal para quem quer dar os primeiros passos na corrida. A gente pensa 3 quilômetros iniciais por conta da quilometragem mesmo. 3 quilômetros é uma quilometragem que não é tanto igual 5, né? A grande maioria dos grupos acabam fazendo 5 quilômetros e para quem está começando 5 quilômetros é muita coisa. E aí a ideia da parada a cada quilômetro é para a gente conseguir respirar, retomar o fôlego, beber uma água, conversar, dançar, se exercitar e aí dar aquela parada que ela é momentânea e aí continuar para os próximos quilômetros. Então a cada quilômetro a gente faz uma parada. Antes de começar a corrida, teve o alongamento guiado pela personal, um aquecimento para a largada. Isabela correu pela primeira vez e viu nisso uma chance de mudar os hábitos. Pretendo continuar e pegar o ritmo aí do pessoal. Para Isabela, correr em grupo aumenta a energia e faz tudo parecer mais fácil. O pessoal acaba puxando você, né? Vamos, vai conseguir. Você vai mais devagarzinho como a primeira vez e aí eu tô achando incrível. Santiago também participou. Para ele, a atividade física traz modificações que vão além da aparência. Na questão de saúde, de evitar a hipertensão, evitar a diabetes, né, tá aí atenuando inclusive os próprios efeitos que são causados por essas doenças, né, que são comorbidades. É interessante, como também um planejamento alimentar, né, não só um como o outro. O exercício sem a alimentação sem o exercício não dá, gente. A gente tem que juntar e se juntar com quem, né, quer estar com a gente, elevar a gente, como a gente está fazendo aqui. O grupo Passe na Frente saiu de São Paulo e veio para o Recife, com o intuito de incentivar as pessoas a praticarem exercício físico. Mas o grupo ele vai além disso, porque a turma que tem esse primeiro passo acabam conhecendo melhor até mesmo a cidade. É uma forma da gente acabar ocupando também esses espaços, né? A Jaqueira, ela tem esse convite à saúde, né? É muito arborizado, então correr aqui está sendo especial. Começar é o mais importante. Pode ser com uma caminhada, depois ir aos poucos para a corrida. Suclécia acompanhou o grupo por todo o trajeto. Ela reforçou a importância da atividade física e deu dicas para quem quer começar. Alguns cuidados devem ser levados em consideração, como um checklist de exames, para saber como é que está principalmente a questão do coração. E ingestão de água, ter uma boa ingestão de água, alimentação saudável. E juntar com um grupo, com um grupo de pessoas com o mesmo intuito, para se manter na prática. A dica que eu também trago é que não se compare. Vá no seu tempo, respeite o seu processo, nessa busca de uma vida mais saudável. É muito satisfatório, é um sentimento de gratidão, assim, tipo, aí eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Então, assim, é um sentimento de quero mais, sabe? Muito bom. E é saúde, né? Saúde, com certeza, em primeiro lugar. A gente ouviu aí a Suclécia falando um checklist, né, de exames. Gente, para começar ou intensificar qualquer atividade física e não somente a corrida, é preciso passar por uma avaliação médica. É importante saber, por exemplo, como é que está a saúde do seu coração para que a atividade seja segura e adequada. Por isso, a gente convidou o médico cardiologista. Chega para cá, doutor Humberto Caldas. Seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Vamos sentar aqui um pouquinho para a gente conversar. E antes de falar sobre exames, sobre essas atividades físicas que requerem esse cuidado, queria que o senhor explicasse para a gente como é que o nosso coração funciona enquanto está na atividade física e por que a gente tem que ter esse cuidado especial com ele. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, né, para falar sobre um assunto tão importante. E para o coração, a atividade e o exercício físico é fundamental. É extremamente saudável. Durante uma atividade física, o nosso coração ele está realmente estimulado, né? Então ele aumenta a frequência de batimentos, ele aumenta a pressão arterial durante a atividade física e essas variações são benéficas tanto para o coração quanto para o nosso organismo, né? Para a nossa circulação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, recomenda que todas as pessoas pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana e a OMS recomenda que as pessoas pratiquem pelo menos 2 vezes por semana uma atividade de esforço, como musculação, por exemplo.
E para fazer musculação, crossfit, corrida, caminhada, precisa passar por um cardiologista. Qual é o exame que o senhor pede, que os cardiologistas pedem? O que é avaliado? Pois é, isso é algo, inclusive, que não é novo. Tá? A obrigatoriedade de uma avaliação médica antes da prática de exercícios físicos, ela acontece em diversos países do mundo. Tá? Para os atletas profissionais, por exemplo, é obrigatório, né, passar por uma avaliação médica, mas é também extremamente recomendado para os atletas amadores. Sim. Né? Um dos países pioneiros, por exemplo, no mundo, que implantaram essa obrigatoriedade, que foi a Itália, mostrou que, nos últimos 30 anos, a avaliação médica antes da prática de exercício físico diminuiu em 90% o índice de ocorrências de morte relacionada ao exercício. Né? Então, é fundamental, independente da idade. Tá? Independente da idade, é importante frisar isso, né? Porque essas ocorrências, esses mal súbitos, podem acontecer em qualquer idade. E aí, qual é o exame que é feito? É na esteira, é um exame de sangue? O que é avaliado? Então, principalmente uma avaliação médica, né, que inclui um questionário, né, sobre os antecedentes da pessoa, sobre as queixas clínicas que ela possa ter, junto com um exame físico, né, onde a gente vai auscultar o coração, o pulmão, ver a pressão arterial e, junto com a avaliação médica, um eletrocardiograma. Pelo menos isso. Tá? Mas a gente também termina recomendando outros exames, né? Principalmente para atletas de alta intensidade, como corrida, meia maratona, 5, 10 quilômetros, crossfit ou exercícios físicos competitivos, né? Esportes competitivos. A gente termina também indicando outros exames, né? Como, por exemplo, o teste ergométrico, que é o teste da esteira, e muitas vezes um ecocardiograma. Tá? É importante lembrar que a principal causa de morte relacionada ao esporte em pessoas com menos de 35 anos são doenças de origem genética, tá? Congênita, ou seja, a pessoa já nasce com esse problema e muitas vezes não sabe e descobre realmente praticando uma atividade física sofrendo mal súbito. Esses exames preventivos, eles podem identificar se a pessoa tem ou não um problema? Sem dúvida. Sem dúvida. Um eletrocardiograma, um ecocardiograma pode detectar essas alterações de forma precoce. Algumas dessas alterações podem, inclusive, ser proibitivas para a realização de exercícios físicos competitivos. Né? Vez por outra, a gente vê um atleta que tem que abandonar o esporte, né, porque foi detectada alguma alteração cardíaca nele, que a gente às vezes detecta com esses exames complementares. É a única forma, né, de detectar. Então, é super recomendado. Para as pessoas com mais de 35 anos, né, a principal causa de mal súbito relacionada ao esporte é síndrome coronariana aguda, ou seja, infarto agudo do miocárdio. Então, a gente também tem que estar atento aos sintomas relacionados a esse problema. E quais são os sintomas? Só para a gente ficar ligado com isso também. Bom, primeiro, você que tem histórico familiar, né, parentes de primeiro grau, pai, mãe, avô, avó, irmãos, que tiveram infarto de forma precoce, ou seja, com menos de 65, 50 anos, tem que estar mais atento. Né? E algumas alterações a gente consegue achar no eletrocardiograma, no teste de esteira e principalmente aquelas pessoas que sentem algum sintoma praticando atividade física, né? Exercício físico como, por exemplo, uma dor no peito, palpitação, sensação de desmaio, uma sudorese, um cansaço excessivo. Perfeito, tem que estar atento e tem que passar por uma avaliação médica. Muito obrigada por ter vindo nos trazer esse alerta. Muito obrigada. Tenho certeza que muita gente vai em busca desse atendimento preventivo. Obrigada e tenha uma boa tarde. Obrigado. Vamos seguir com outras informações. Falar do aniversário de 60 anos da TV Globo, que inspirou uma feira de conhecimentos em uma escola pública da Zona Norte do Recife. Quem lembra de Perpétua, a famosa beata da novela Tieta? Eu, Perpétua Esteva Batista, livre Santana Agreste. Você quer assim? Nosso conselheiro ajudou a escolher e como ela é um ícone muito marcante na época 80, né?
A gente escolheu. É muito engraçada também. A disputa para quem interpreta o melhor personagem fez parte do Festival do Estudante da Escola Estadual Erém Padre Nércio Rodrigues, na linha do Tiro, zona norte do Recife. Desde 2016, o evento explora e incentiva habilidades da área de linguagem de alunos do ensino médio. A gente escolheu o tema 60 anos da Globo, em homenagem a esse ano que a Globo acaba completando os 60 anos e por fazer parte da vida dos estudantes, né? A Globo entra em cada lar todos os dias, então o estudante ele tem que se apropriar da própria cultura. O festival vale nota e bolsistas da Universidade de Pernambuco que estagiam na escola foram jurados. Essa dupla se esforçou na caracterização de personagens do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Desde pequena, sempre me falaram que eu parecia muito com a Emília, tanto pelo fato de ser tagarela e também pelo fato de sempre ter sido menorzinha assim entre meus amigos. A gente não vai levar isso pra vida, né? Nunca mais vai esquecer que eu fiz a narizinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo na escola. E o jornalismo da TV Globo não foi esquecido nessa brincadeira, né? A Jennifer escolheu uma apresentadora que, aqui, já tem a dica. Quem é? Maju Coutinho. Por que a Maju? A nossa representante de sala, ela escolheu Maju Coutinho porque ela representa as mulheres negras que começaram no jornalismo. O festival teve provas inspiradas em diferentes disciplinas. A de canto, por exemplo, tinha que ser música em inglês. Na prova de desenho e pintura, os alunos entregaram talento e criatividade. Eu só desenhei, fiz o esboço, né? Pintei em menos de uma semana. Mas teve pesquisa aí também, não foi? Muita pesquisa. Mães, pais e responsáveis de alunos puderam acompanhar as apresentações. Estudaram, eles se dedicaram, eles pesquisaram e estão representando muito bem. Nota 1000 para cada um. Bora ver os destaques do Globo Esporte. Sabrina Rocha, chega pra cá, boa tarde. Sempre juntas, boa tarde, que bom, Clarissa. que bom. Gente, muito boa tarde para todo mundo. Então, tem jogo decisivo do Santa Cruz amanhã contra o Alto Sem Teresina. Então, se é jogo decisivo, o Globo Esporte é especial. Mandamos um enviado para lá. Eita. Diogo Marques está na cola do Santa Cruz e vai trazer informações quentinhas, novidades do tricolor ao vivo no Globo Esporte. E, pro Alvirrubro tem uma informação importante. O jogo do Náutico, que seria hoje contra o São Bernardo, vai ser só amanhã, gente. Foi adiado porque o voo do Náutico ontem para São Paulo aconteceu um probleminha, não conseguiu chegar em tempo, então a partida vai ser só amanhã. E claro que a gente fala do esporte também, que pega o Palmeiras na segunda-feira. Vamos falar, Clarissa, sobre as contratações nessa era Daniel Paulista. Mais baratas e que deram muito mais resultados. Verdade. Então daqui a pouco, depois do NE1, a gente entra em campo com a participação de Dani Moraes, hein, gente? Tem que dar moral. O capitão tá aqui hoje. Vou assistir vocês. Bom trabalho, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Até. Bom, vamos para um rápido intervalo. Já, opções de lazer para o fim de semana e ainda ações para pessoas com deficiência na Arena de Pernambuco neste sábado, 12h40. Até já. Meio-dia e 42, vamos voltar para a Arena de Pernambuco. Por lá, hoje, vários serviços sendo oferecidos para as pessoas com deficiência. Luna Markman acompanha. Luna. Isso, é um dia todo voltado à cidadania, à saúde, à cultura e lazer para as pessoas com deficiência. É um evento do governo do estado junto com a direção aqui da Arena Pernambuco, né? E aqui estão os representantes, que é a Michelle Collins, que é a diretora-presidente aqui da Arena, e a nossa governadora Raquel, que está aqui para representar o governo nessa ação. Que a gente viu que tem muita ação, por exemplo, emprego para mãe, que às vezes, né, se dedica ao filho acaba perdendo emprego. Neuro, eu vi famílias assim que demoraram quase 4 anos para conseguir uma simples avaliação. E por mais que o município seja a porta de entrada, todos os 3 de férias têm um dedinho, nesse caso, de saúde pública. Então, por que é importante concentrar esses serviços aqui, governadora? Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer poder estar aqui. Agradecer muito a divulgação que está sendo feita do trabalho que é liderado por Michele Collins, que é presidente da Arena Pernambuco. Hoje é a nossa segunda Arena da Inclusão, onde a gente reúne todos os serviços do Estado. Tem muitos parceiros que estão aqui, a emissão de identidade, a Defensoria Pública para a busca de PPC. As mães aqui estão tendo também um dia de cuidado com massagem, com um salão de beleza, com maquiagem. A gente vê aqui um corte de cabelo inclusivo, nem todo mundo consegue ter esse tipo de atendimento. A gente colocou a carreta da saúde da mulher, então é todo mundo sendo cuidado. Nessas 2 edições da Arena Inclusiva, são mais de 10 mil pessoas impactadas. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Lembrando que também a vice-governadora Priscila Krause está aqui no evento. Obrigada, gente. Sucesso no evento. Já que a governadora falou da barbearia inclusiva, vamos ver aqui, ó. Quem é que está aqui com ele? É Ítalo, né, Ítalo? Que escolheu um corte social. Mãe, me fala um pouquinho, vocês que vieram de Olinda. Valeu a pena vir hoje aqui na Arena? Com certeza, valeu a pena sim. Que serviço vocês já aproveitaram? Deixa eu passar para o outro lado para a gente mostrar o corte de Ítalo. A identidade, é a segunda via, que é a nova agora, né, que vem com QR Code. E brincadeiras, pipoca. É bom, né, assim, para elas se entrosarem com outras crianças, né, mãe? Com certeza, porque a autoaceitação da parte dele, né, é um pouquinho difícil, mas ele tá sabendo lidar. Que bom, tá massa. Tá gostando do corte, Ítalo? Quer dizer, não tá nem pra ver, mas tá tranquilo aí. Tô. Então deixa eu falar com o Ed, que tem essa barbearia inclusiva lá em Olinda. Ed, que já está aqui com a mão na massa, né? Me explica só qual é a diferença no atendimento de uma criança neuroatípica. Então, em primeiro lugar, o amor que precisamos ter para poder ter a paciência, o carinho que precisamos colocar. E em segundo lugar, precisamos de conhecimento, estudar, né? Para poder saber agir no momento de se a criança vinha desregular, se a criança tiver trauma, a gente faz o trabalho de terapia do corte também. Massa, muito obrigada, né? Lembrando que é tudo gratuito aqui, tá, gente? Só para entender, quem é que está acompanhando a criança aqui? Tudo bom? Tu é a irmã dele, é? Sou irmã. Como é teu nome? Gustavo. Olha, e qual é o amor que tu tem por Gustavo, para estar aqui hoje aqui acompanhando tudo com ele? Não, o meu nome é Gustavo, o nome dele é Robert. Robson, diga. O amor que eu tenho dele é amor de irmão mesmo, não tem como explicar. Não tem como explicar. E é legal ter um dia só dedicado para atividade que ele pode participar? É massa, eu gosto. Né? Beleza, obrigada, viu, Gustavo? Um cheiro bem grande. Então, ó, quem quiser participar, a Arena de Pernambuco, aqui em São Lourenço da Mata, está de portas abertas. O evento vai até às 5 horas da tarde. São serviços de saúde, cidadania, lazer, bem-estar. Lembrando que de saúde algumas fichas já acabaram, mas vem de qualquer forma, porque como vocês viram aí, estão anotando os nomes, sabe, Clarissa, para um próximo evento que vai acontecer, que promete também mobilizar muitas pessoas. Volto com você. Bom, e de São Lourenço da Mata, a gente vai seguir para a Zona Sul do Recife, porque Joabe Alves está acompanhando um almoço especial promovido pelo Instituto Vizinhos Solidários. Joabe. Ele não aguenta sem falar de mim, não. Rapaz, o tempo todo falando de mim. É isso, Clarissa. Aqui de volta, direto do bairro do Pina, acompanhando esse movimento de solidariedade, né? Otton Veiga está comigo, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Tá acontecendo uma ação, o pessoal, as crianças recebendo pintura, tem doce também, já teve corte de cabelo. O pessoal tá recebendo a feijoada e ganhando cesta básica. Meu amor, Marisa, a senhora mora aqui mesmo no bairro do Pina, a senhora mora onde? Brasília Teimosa. Como é que está esse coração hoje? A senhora que já recebeu a feijoada e recebeu outras doações também. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e ao contratado de... Como é que é esse nome aí? É os Conectados pelo Amor, é um grupo, né, que está ajudando várias pessoas, inclusive a senhora, né, meu amor? Está ajudando muitas pessoas que precisam. E o grupo da vassoura e Carol, que dá verdura a gente recebe, dá janta à noite, as pessoas também que vivem na rua, ajuda muito. Obrigado, viu, Marisa, aqui pela participação com a gente. Vou falar agora com o Rodolfo Aquino, ele que é um dos organizadores, um momento muito especial, né, Rodolfo? Isso, especial. Hoje é um dia bonito de celebrar, vários grupos fazendo ação social. Então está acontecendo aqui no Pina, teve no Hemop, teve abrigo de idoso, teve também em creche. Então o Recife todo tem ações e só vai acabar à noite. À noite tem pessoal em situação de rua, que você entrega 300 marmitas
pessoas e é só alegria hoje, cara. Quando a gente fala do Conectados, né, é uma liga de grupos de solidariedades que se reúnem nesse momento? Isso sim. A gente está na 6ª edição. A gente hoje estamos com 35 grupos participando e 11 ações. Então, assim, todo ano a gente se reúne com todos os grupos de ações sociais e diz, ó, vamos fazer um dia do bem. Então, o pessoal para um pouquinho e bota o outro na sua agenda. Isso que é legal. Rodolfo, obrigado pela participação. Reforçando, gente, a gente está aqui no Instituto Vizinhos Solidários, está tendo música, o pessoal está almoçando. Aproveitar para conversar com a Eduarda. Bem-vinda, Eduarda, aqui com a gente. Nossa, né, você participa com a gente. Como é que tá esse coração hoje? Hoje eu estou conectada aqui com o pessoal, feliz, que é um dia muito gratificante, né? A gente poder proporcionar isso para eles, todo mundo unido aqui, só fazendo amor, né? Doando amor, né? Uma feijoada gostosa, caprichada. Bom ter vocês aqui com a gente. Eita, coisa boa. Deixa eu falar aqui com uma voluntária também, a Joana, bem-vinda aqui ao NE1. Perguntei ali a Eduarda, eu quero saber de você, né, de todo esse trabalho que vocês estão realizando, como é que fica o coração, né? Conta pra mim. Transborda, porque já é o 5º ano da gente, né, atualmente no Conectados, e a gente tá aqui hoje no Instituto, que é a 2ª casa da gente, junto com o Conectados. Todo mundo é uma família, na verdade. Então o coração transborda, é de tamanho amor. Um trabalho que começa com uma organização bem antes, né? Sim, a gente começa, no caso, quase um ano antes, para organizar todas as ações, para organizar os grupos que estão, e a gente faz toda essa organização de arrecadação até chegar o dia D. Aí junta todo mundo e dá tudo certo. Coisa boa. Obrigado aqui pela participação. Eu digo assim, coisa boa, porque é muito bom mesmo. Eu vou continuar conversando também com mais uma voluntária. Seu nome? Ellen. Ellen, você faz parte de que grupo? Projeto Transformação, mas hoje o Projeto Transformação é Conectados pelo Amor. Hoje todos os grupos estão conectados e a gente transforma vidas através dessas ações. Essa conexão que transborda, né, a solidariedade. Isso, vem transformando muitas pessoas e hoje vocês puderam participar um pouquinho desse momento, porque é no olhar, é no sorriso das pessoas que a gente não pode parar. Essa conexão do bem tem que propagar cada vez mais. Muito obrigado aqui pela participação, muito sucesso para vocês e que ajudem ainda mais famílias, tá? Hoje, nesse sábado, cerca de 200 famílias aí foram beneficiadas. A gente lembra que essas 200 famílias teve todo um cadastro antes e está tendo aí toda essa solidariedade nesse sábado. Clarissa, é contigo. Muito bacana, né? Voluntários que dedicaram, que doaram seu tempo e pessoas que doaram alimentos aí para fazer esse dia de cidadania diferente para essas 200 famílias. Obrigada, Joab. Vamos falar agora de uma exposição no Cais do Sertão, que reúne fotos e curiosidades sobre uma das principais expressões culturais da Zona da Mata Pernambucana, o maracatu rural. Pessoal, essa exposição aqui no Cais do Sertão está maravilhosa. São 41 fotografias para ilustrar bem o que é essa manifestação cultural chamada maracatu. Principalmente o maracatu de baque solto, que é o maracatu rural, que está celebrando 300 anos. Você sabe, o maracatu é um patrimônio cultural do Brasil, aqui de Pernambuco, e a sala tá linda, com vários elementos dessa cultura. A pessoa que propôs esse projeto para que essa exposição viesse para cá é a Cláudia Dallanora, fotógrafa, que fez essas 41 fotos. Já quero te dar parabéns, inclusive, pela belíssima exposição. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nome da exposição, porque tem uma história aí, né, Cláudia? E também, depois a gente comentasse os elementos que serão encontrados aqui. Então, o nome, né, da exposição é de Cambinda Maracatu, na Mata Tem Brinquedo, né? Antes o maracatu, também era conhecido como Cambinda, e teve esse momento de mudança, né, para a nomenclatura do nome, né, do maracatu. E aí eu trouxe esse nome para fazer essa analogia, essa conexão dessa ancestralidade até na questão do nome. E na mata tem brinquedo porque ele é um brinquedo e ele acontece na mata, ele vem da mata, e é por isso que tem que ter, a mata tem que estar presente nesse nome. Dessas 41 fotos, qual é a mensagem que você acha que elas juntas passam? Eu acho que de força. Eu me emociono até de falar dessas pessoas, porque de resistência mesmo, de manter essa cultura viva, sabe? Porque o trabalho que eles têm
e que eles precisam ter esse olhar de valorizar o trabalho deles. É um trabalho que dura anualmente, termina o carnaval, eles já começam a trabalhar. E eles se dedicam de uma forma assim, que é uma paixão, você vê que é uma paixão. Você me contou ali da poica, não é? Eu queria que você dissesse o que é, explicasse pra gente. Então, a poica eu quis trazer porque geralmente os instrumentos do maracatu nem todos são artesanais, né? Tem instrumentos de sopro também, mas eu quis trazer os mais artesanais porque acredito que tem uma conexão maior com o maracatu e com o que eles fazem, que é um trabalho muito artesanal também. E aí eu trouxe a poica que é feita por eles, que parece uma cuíca, né? Também conhecida como cuíca em outros lugares, mas que eles chamam muito mais de poica, né? E aí faz um som que é marcante, né? Pro maracatu, né? É um referencial. Tem uma coisa que o caboclo utiliza, que é o cravo também, que eu trouxe, que é um instrumento digamos assim, de proteção espiritual, que é muito utilizado para esse fim, sabe? E entre os outros elementos que eu trouxe, tem alfazema também, porque eles fazem, algumas pessoas utilizam banhos antes de sair em cortejo do maracatu, antes do carnaval. Tem toda uma preparação para que o maracatu aconteça de uma forma fluida. Obrigado, viu, Cláudia? Valeu. Parabéns aí mais uma vez. Pessoal, a exposição de Cambinda ao Maracatu, na Mata Tem Brinquedo, fica disponível aqui no 3º andar do Cais do Sertão, na Sala Pajeú, até o dia 12 de setembro. Pouco menos de um mês aí. Vem logo, aproveita, vem conhecer que tá lindo, tá colorido, tá muito bonito e tá valorizando o que a gente tem de melhor na nossa cultura, né? O maracatu é uma dessas coisas que a gente valoriza muito aqui em Pernambuco. Demais. E no centro do Recife tem um outro espaço voltado à preservação da cultura, de portas abertas para visitação. A Casa do Carnaval comemora 35 anos de fundação, celebrando a ancestralidade. Um espaço de pesquisa, formação e cuidado com a nossa cultura. Na Casa do Carnaval, o público encontra palestras, cursos, rodas de conversa e uma mostra especial de fotografias. A exposição traz um mergulho na arte gastronômica ancestral em Pernambuco. Essa mostra me encantou tudo, certo? Eu fiquei super impressionada com as fotos, né? Porque você parece que está vendo aquilo naquele momento acontecendo. Falando de saúde, de alegria, de caminhos, de amor, fez com que eu ficasse muito alegre com isso, entendeu? A curadoria da mostra é dos pesquisadores Mário Ribeiro e Sandra Araújo. É resultado de um estudo em 4 casas de matriz africana no Recife e região metropolitana. A ideia é justamente trazer uma forma etnográfica de apresentar as religiões de matrizes africanas, apresentá-las de forma positiva, trazer uma mensagem a partir de uma cosmovisão africana, para que a gente possa combater esse racismo religioso que durante tanto tempo satanizou e desqualificou tudo o que estava relacionado à cultura afro-brasileira. É a gente dar visibilidade àquilo que historicamente era invisível. Então é essa mensagem, foi isso que nos tocou desde 2021, quando começamos a construir o Memorial Ialorixá Helena de Freitas, no terreiro de Mangena. Foi quando tivemos contato de perto com as comidas, com o conhecimento dessa ancestralidade para essas comidas, que veio a ideia de construir essa exposição. E não é só arte visual. A Casa do Carnaval também é um lugar de reflexão. São 35 anos de existência, misturando arte, conhecimento e tradição. Além de valorizar a cultura popular, o encontro propõe novos olhares sobre práticas tradicionais e o papel das brincadeiras na formação da nossa sociedade. Um dos destaques da programação foi uma roda de conversa com a pesquisadora de cultura Carmen Leles. Em debate, o tema Brincar é coisa séria. A brincadeira é a forma que nós temos de levar a nossa cultura, as nossas relações das manifestações, dos fazeres e dos saberes populares. Os brincantes, como eles se autodenominam,
né, são aqueles que criam e possibilitam as brincadeiras. E como eu sempre coloco que brincar é uma coisa muito séria, ninguém cresce, ninguém amadurece sem brincar, essa brincadeira que nós levamos para a rua reflete exatamente os nossos pertencimentos, as nossas identidades culturais e a forma que nós temos de nos manifestar a respeito de tudo que nós somos. São atividades formativas e culturais gratuitas. A programação na Casa do Carnaval segue hoje, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. Eu estou até emocionada de estar aqui nesse espaço, que é um espaço de formação, né? O Centro de Formação, Memória Cultural, Casa do Carnaval. Isso mexe com a gente, isso é a nossa memória. Está trazendo essa ancestralidade. O frevo é negro, como a gente sabe, nasceu aqui nesse bairro de São José, então nós estamos no foco aqui dessas brincadeiras, então isso aqui vai ser muito aprendizado para a gente. E amanhã, o Cine Teatro do Parque completa 110 anos. Ontem à noite, esse espaço que é tão importante, né, para a nossa cultura, ficou lotado na pré-estreia do filme O Último Azul, do pernambucano Gabriel Mascaro. O longa é uma coprodução da Globo Filmes e foi premiado em um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Fila longa para ver em primeira mão um filme premiado. O Cine Teatro do Parque ficou lotado. Uma noite especial para o diretor pernambucano Gabriel Mascaro. Comecei aqui com vídeos da faculdade, no festival de vídeo, né? Aquela votação popular que o pai fica tipo assim, vote no meu filho, aqui estamos hoje lançando O Último Azul, né? Depois dessa linda trajetória internacional e pelo Brasil. A coprodução da Globo Filmes conquistou, entre outros prêmios, o Urso de Prata no Festival de Berlim e vai ser exibido em 65 países. O filme fala sobre a forma como a sociedade olha e trata os idosos. Para isso, acompanha a jornada de uma senhora de 77 anos pela Amazônia para realizar o último desejo. No elenco, Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. Acho que encontrei o caracol da Baba Azul. Quer saber teu futuro, não? Inveja lá tem futuro. A exibição do filme faz parte da programação de 110 anos do espaço, onde está o cinema mais antigo em funcionamento do Recife. Um lugar que virou ponto de encontro do pernambucano com a arte. É um espaço plural, porque a gente consegue aqui receber cinema, música, teatro, dança. São várias linguagens que cabem aqui dentro desse espaço. O Cine Teatro do Parque foi inaugurado em 24 de agosto de 1915, com uma grande inovação. Um jardim para ajudar na climatização do ambiente. Um marco da arquitetura recifense que também virou símbolo afetivo para a população. É muito bom ver isso, sabe, acontecendo depois de um tempo ele parado, muito tempo ele parado, para as pessoas que frequentavam e que viviam, né, coisas, partes da sua vida aqui. Chega, dava uma tristeza, assim, de lembrar e de passar e de ver, então ver funcionando. Uma alegria muito grande poder, né, estar aqui nessa noite fazendo história. A ordem do governo é que a senhora descanse. Mas ninguém descansa forçado. Vou mandar no meu querer agora. O Enem1 termina agora. Agradeço a você acompanhando neste sábado. Muito obrigada. Ótima tarde. E tem Globo Esporte agora com Sabrina Rocha e Dani Moraes. Te espero no Enem2. Até já.